capítulo 1, do verso 1 ao 18. Faço aí, João. O texto conhecido diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também a sua plenitude e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Vamos orar? Senhor, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, enquanto nós meditamos na Tua palavra, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, que os nossos ouvidos estejam atentos e que o nosso coração esteja aberto, Deus, para ouvir a Tua palavra, e que a Tua palavra venha ser uma semente que encontre um lugar fértil nos nossos corações, para que venha produzir frutos para o Teu reino. Em Teu nome santo e de poder que nós oramos. Amém. Amém. O título da mensagem é: o cristão em compromisso com a palavra. Nós temos um objetivo, e você, se não é esse o objetivo que você veio aqui, deveria ser, é o compromisso, na verdade, com a palavra, né? E o aprofundamento na palavra. Nós temos só um objetivo, que é conhecer a palavra. E quando nós chegamos no seminário, nós já temos algum conhecimento, né, da palavra, e às vezes achamos que este conhecimento da palavra é suficiente, ou que nós já conhecemos demais, né? Eu sempre brinco que os alunos que mais conhecem são os do primeiro ano, não é? E depois eles vão desaprendendo até chegar no quarto ano e verificar o quanto precisam aprender. E nós também, como professores, a cada ano que ministramos as aulas, percebemos o quanto nós não sabemos e o quanto nós necessitamos saber. E este é um texto que nos dá essa impressão de que nós, a cada vez que lemos, ou nós temos a dificuldade de saber o que é que ele está falando, ou temos a impressão de que precisamos conhecer mais para saber o que realmente o autor está dizendo. Nós temos como lema do seminário: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, né, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 1 Timóteo 2,15. Não é tarefa fácil esse manejo da palavra da verdade, porque até então você lia um texto e era feliz, né? Você achava que entendia o que ele estava dizendo, mas cada vez que você se aprofunda na Bíblia, você lê um texto e fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Como diz o apóstolo Paulo.
porque você lê e você tem outras problemáticas que você nunca tinha pensado que ela existisse. E ao invés de fazer uma espécie de pregação, eu queria fazer algumas reflexões importantes sobre esse texto. Não vou te dizer que eu já entendi esse texto, mas estou tentando entender, como cada texto que nós vamos lendo, estamos tentando entender. Vai ser importante essa reflexão, porque se o tema é o cristão e compromisso com a palavra, nós precisamos entender o que é a palavra. O que é esta palavra, a qual nós queremos nos comprometer, ou dizemos que estamos comprometidos, ou entramos para estudar, porque temos esse almejo, almejamos conhecer esta palavra. E o que é esta palavra? É isso que eu quero que nós meditemos nessa noite. Qual é essa palavra nessa manhã, Qual é essa palavra a qual nós queremos nos comprometer, ou dizemos que estamos comprometidos? É evidente que essa passagem tem uma dimensão de conteúdo teológico que daria vários livros. Aliás, vários livros já foram escritos. O chamado prólogo de João está num nível tão avançado de reflexão que alguns autores pensam que ele deve ter escrito depois do próprio Evangelho, colocando uma introdução ao que ele estaria dizendo. Mas na verdade não é bem assim, porque é costume da narrativa semítica se colocar uma introdução realmente assim muito ampla e depois se dar a explicação dessa introdução. Mas lançando algumas luzes sobre esse texto e sobre outros textos da Bíblia, o problema do nosso entendimento da Bíblia está na nossa distância histórica. Nós estamos distantes dos autores que escreveram o texto. Então essa distância faz com que nós tenhamos algumas visões pré-concebidas do texto. E depois disso ainda existe uma carga teológica sobre o texto, que você já está acostumado a ouvir sobre determinados textos. Então quando você faz determinadas leituras da Bíblia, você já traz esta carga interpretativa, que você já ouviu alguém falar que aquele texto significa isso. A gente chama isso de tradição interpretativa. Então existem vários textos e cada um de vocês, cada um de nós, trazemos para o estudo teológico as nossas concepções. Às vezes elas mudam, e às vezes nós somos um pouco mais teimosos e achamos que estava certa aquela concepção, então dá alguns conflitos de entendimento do texto. Eu não vou solucionar o significado do texto, mas quero fazer algumas reflexões. Há muito tempo que o Novo Testamento sofre de um preconceito ocidental, que é uma leitura que é feita do Novo Testamento como se ele fosse um texto do mundo greco-romano e do mundo ocidental. Então nós lemos, e as pessoas leem o Novo Testamento e têm a sua concepção de vida e de mundo e de espaço e de tempo, e acaba colocando no Novo Testamento essa informação. Então os que estudam o Novo Testamento sabem que há muito tempo o Novo Testamento foi considerado um judaísmo helenístico. Então o judaísmo acusa o Novo Testamento de ser um texto helenizado. O que significa isso? É um texto pagão, é um judaísmo pagão que foi criado pelos discípulos de Jesus e principalmente pelo apóstolo Paulo. Talvez você já tenha lido isso, E Paulo é o traidor do cristianismo, que ele adulterou as concepções de um judaísmo que era mais correto para um judaísmo mais helenizado. Bom, essas afirmações já não são mais válidas, porque hoje conseguimos identificar que a forma de interpretação do Novo Testamento, que a maneira de fazer a exegese do Novo Testamento, dos textos do Antigo Testamento, também era usado por outros grupos judaicos da mesma forma, e mesmo por aquele judaísmo chamado de judaísmo rabínico, que é um judaísmo que se formou posteriormente ao próprio Novo Testamento. Hoje sabe-se que
as fontes eram as mesmas. O que é encontrado no que se chamava de judaísmo helenístico, também é encontrado em várias outras formas de judaísmo que existiam antes de 70. Em Qumran, entre outros grupos que também se diziam judeus e que depois foram negligenciados como se não fossem judeus. Na verdade, o que aconteceu foi uma padronização de um judaísmo, em que um grupo só patenteou o judaísmo, né? O grupo farisaico, ou chamado judaísmo rabínico, ele padronizou o judaísmo. Então, tudo aquilo que não era de acordo com a visão rabínica farisaica foi considerado ou helenístico ou não judeu. Se não é da nossa linha, não é judeu, e até hoje é assim. Se não pensa dentro dessa tradição de interpretação, então não é judeu. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, as fontes escritas, e nós podemos verificar essas fontes, elas são comuns a vários grupos e são comuns ao Novo Testamento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se você ler esta passagem que nós lemos, do ponto de vista da filosofia grega, então você vai ter uma concepção do que é logos, do que é a palavra. Se você fizer uma leitura dentro do ambiente judaico, e aquilo que significava para o judeu da época, o que é palavra, você vai ter outra concepção. Infelizmente, a maioria dos comentários acabam seguindo uma linha e querendo entender o logos de João como se fosse um logos grego, como se fossem as concepções gregas de palavra, que são concepções abstratas, que são concepções panteísticas e que não tem nada a ver com aquilo que João está dizendo. Bom, João é claro em informar que o objetivo do seu evangelho é que aquilo que ele escreveu a respeito de Jesus, o Cristo, e entenda Jesus, o Cristo como Jesus, o Messias, é para que os seus leitores crescem em Jesus como Messias e que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o foco do evangelho é Jesus, o Messias, aquele que foi prometido desde as Escrituras do Antigo Testamento, e de acordo com a concepção dos escritores do Novo Testamento, Jesus está em toda a Bíblia, Jesus está em todas as manifestações e ocorrências da história de Israel, como o Messias, aquele que guiou o povo e que agora se manifesta. Quando nós lemos o Novo Testamento, o foco da narrativa que devemos ter é o seguinte: os tempos messiânicos chegaram, porque o Messias se manifestou. Aquilo que era uma ação de Deus através do seu ungido, agora é evidente, porque ele se fez carne, porque ele está e ele habita agora entre nós. Então, nesse princípio é que devemos entender as Escrituras do Novo Testamento. Se você pega a palavra grega somente para palavra, né, no princípio era o verbo, algumas versões estão no princípio era a palavra, é ho logos. Mas ho logos em grego significa muita coisa, né? Verbo, palavra, dito, declaração, comando, ordem. Se você pegar um dicionário grego para ver o que é logos, você vai ter vários usos dessa palavra. E se você olhar do ponto de vista grego, que é logos, você vai distorcer completamente esse texto, como se fosse uma emanação. Os gregos também aceitavam que a palavra era divina, mas como se fosse uma emanação de Deus, como se a palavra emanasse de Deus. E não é essa concepção de palavra do ponto de vista da Bíblia hebraica e da Bíblia em aramaico, né, da parte aramaica da Bíblia. A concepção de palavra é que a palavra é o próprio Deus, é que Deus se manifesta através da palavra.
Se você tiver uma leitura atenta desse texto, vai perceber que ele começa muito parecido com Gênesis, não é? Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você substituir a ordem, se você substituir a palavra logos por Deus, então até a sintaxe neotestamentária será igual, o que não era comum no grego fazer esse tipo de ordem. Mas João está querendo nos dizer: olha, aquela palavra que estava lá na boca de Deus e que por meio dela todas as coisas foram criadas, é esta palavra que eu estou falando. Este verbo não é a concepção gnóstica de palavra, como se fosse algo mágico que traria poder de mudança. Não, a palavra é a manifestação de Deus. A palavra é o próprio Deus que por meio desta palavra criou todas as coisas. Se você ler Gênesis capítulo 1 juntamente com João, ficará mais clara essa concepção de palavra. E se a gente consultar as fontes que eram comuns ao texto do Novo Testamento, nós vamos verificar mais claramente ainda. Existem alguns textos judaicos que chamam de Targum. Não sei se vocês já ouviram falar. O Targum ou Targumim são traduções para o aramaico. E essas traduções eram interpretações. Muito tempo o Novo Testamento foi muito associado à versão grega chamada Septuaginta. Não é verdade? Até você vai ouvir falar em muitas aulas que tem uma relação. Mas poucos estudos, e os estudos são recentes, que fazem uma associação ao tipo de interpretação neotestamentária aos textos targúmicos, que eram textos em aramaico e que eram interpretações que são muito parecidas com as interpretações neotestamentárias. Eu vou ler, só para citar dois exemplos, o Targum Neófite, que é do século II, mas que tem origens muito mais antigas. O Targum mais antigo que nós conhecemos é do século I antes de Cristo. Então é um tipo de texto bem antigo. E ele diz assim, Targum Neófite, Gênesis 1: nas eras primeiras, com a sabedoria, criou o Senhor a completude, e a completude dos céus e da terra. Nesse Targum diz que a sabedoria é que criou, com a sabedoria que Deus criou todas as coisas, o que nos reflete o provérbio, que também fala que Deus usou da sabedoria. E em Gênesis 1:3 é mais interessante. Diz assim: e disse a membra do Senhor, ou a palavra do Senhor, faça-se a luminosidade. E a luminosidade foi feita por sua membra, por sua palavra. Então alguns estudiosos têm pesquisado e visto que João está se referindo, na verdade, a esta palavra aramaica, ou a palavra hebraica davar, que também tem o sentido de palavra de Deus, e que é por meio da palavra que Deus criou todas as coisas. Então esse tipo de argumentação que João está falando não está se referindo ao logos grego, mas à concepção judaica de que a palavra é o meio pelo qual Deus se manifesta. É pela palavra que ele torna-se visível. E no 1:18 a gente vai ver: ninguém jamais viu a Deus. Está falando de todo o Antigo Testamento, Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. E não é isso que Jesus diz também em João capítulo 14? Que quem vê a mim, vê o Pai. Isso significa que todas as manifestações de Deus só são possíveis através do Filho. É o Filho que torna Deus conhecido. Ninguém pode conhecer Deus senão pelo Filho. E o Filho é descrito aqui como a própria palavra de Deus. A palavra criadora lá de Gênesis capítulo 1, que agora está presente, mas não só como palavra criadora, mas agora como palavra encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João está combatendo, os irmãos sabem, um gnosticismo que negava a manifestação
carnal de Jesus, negava a encarnação, dizia que Jesus era só uma aparência, era um aeon, era a visão grega de um poder controlador que era benigno, mas que não podia se fazer carne, porque o mundo material era ruim, mas não era a concepção bíblica de mundo, porque no Gênesis nós encontramos a descrição de que tudo que Deus fez era bom, e era muito bom, né? O texto hebraico diz, e era bom porque Deus planejou tudo na sua infinita sabedoria, e com a sabedoria Ele criou todas as coisas, e por meio da sua palavra Ele criou todas as coisas. Ora, então, falar de compromisso com a palavra de Deus é falar de compromisso com o próprio Jesus. Falar que o cristão tem que ter um compromisso com a palavra de Deus é até uma redundância, porque se ele não tem um compromisso com a palavra de Deus, ele não tem compromisso com o próprio Cristo, ele não tem compromisso com o próprio Deus. Mas, para encurtar essa aplicação, o crente tem que estar então comprometido com a sua palavra, e deveria ser um anseio de todo crente este aprofundamento em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E como é que nós conhecemos o Senhor? Por meio da sua palavra. É a sua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual ela foi determinada. É a sua palavra que faz tremer os montes. É a sua palavra que faz com que o mundo seja criado e que é sustentado pela palavra do seu poder. Para encerrar, essa palavra do Senhor que criou todas as coisas se fez carne, habitou entre nós, e é esta palavra que nós vivemos e nos movemos. A Igreja Católica diz que foi a Igreja que gerou a palavra, foi a Igreja Católica que fez a Bíblia. Nós protestantes afirmamos que foi a Bíblia que fez a Igreja, foi a Bíblia que tornou a Igreja possível. Os pentecostais extremados tornaram e abandonaram a palavra por questões místicas. Nós também somos pentecostais, mas pentecostais da palavra, porque a palavra também é pentecostal. Mas a palavra não deve ser abandonada por um misticismo pentecostal. Os neopentecostais nem sabem mais o que é palavra, que nem levam mais Bíblia. Nem os pastores neopentecostais levam Bíblia para os cultos. A teologia liberal abandonou a palavra por causa de uma ciência academicista ateística. Portanto, devemos voltar à palavra, porque a palavra é o próprio Cristo encarnado. E para encerrar mesmo, quero ler Apocalipse 19, 11 e 13, que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui porque queremos estar comprometidos com a Tua palavra. E a Tua palavra é o Senhor mesmo, que Tu mesmo disseste que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vê ao Pai senão por Ti. E o Senhor também disse: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Que nesse compromisso com a Tua palavra possamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso anseio, nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.